Seu irmão assim, o que fazer quando a esperança morre? O que fazer, né? Vamos abrir as nossas Bíblias aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, os versículos 11 ao 17. E eu gostaria de também, enquanto você acha, de fazer um pedido a esta querida igreja. Eu vou pedir para que os irmãos evitem, durante a ministração, se levantar, entrar e sair do santuário. Por favor, vamos ter reverência na casa do Senhor. Amém? Você só saia se for algo extremamente necessário. Amém? Lucas, nós vamos então ministrar esse texto. O que fazer, né? O tema da mensagem, o que fazer quando a esperança morre. E o texto é em Lucas capítulo 7, dos versículos 11 a 17. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, rendemos-te graças pela leitura da Tua Palavra, porque, Senhor, quando a lemos, já podemos com toda a certeza falar que Tu estás falando conosco, porque a Tua Palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, indo até a medula para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã. Fala conosco, ó Deus, e nos ensina o que temos que fazer quando, muitas vezes, a nossa esperança morre. Eu te peço, Deus, que agora Tu me capacites a pregar esta mensagem e abençoa todo o Teu povo que aqui está na Tua casa. Eu te peço isto e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, amados. Amados, quando nós olhamos para o Novo Testamento, o que é que nós observamos aqui? Além de ser o primeiro dos 3 milagres relatados nos Evangelhos, onde Jesus, ele traz verdadeiramente de volta a vida,
pessoas que morreram. Outros dois, nós podemos dizer que foram a ressurreição da filha de Jairo e a própria ressurreição de Lázaro. Então, quando nós paramos para nós pensarmos, todos nós aqui, indistintamente, existe um momento na nossa vida que nós podemos dizer, né, que existiu ou existe um de repente que acontece na nossa vida. Quando aquele momento que nós menos esperamos, de repente acontece. E foi exatamente este de repente que aconteceu na vida desta viúva, quando a sua última esperança, que era o seu próprio filho, veio a falecer. E agora? O que fazer? O que fazer? O que fazer quando nós depositamos a nossa esperança em alguma coisa e de repente aquela esperança morre? Na verdade, o que a gente precisa entender é que nenhum de nós estamos isentos do de repente acontecer nas nossas vidas. Ou seja, será que na verdade a última esperança que nós tínhamos ou estamos tendo sob determinada situação ou sob determinadas coisas, será que ela já morreu? Ou será que ela está prestes a morrer? Então, nesta manhã, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós vamos mergulhar um pouco na ministração da viúva de Naim. E, consequentemente, mergulhando nesta ministração, não poderia deixar de ser ao contrário, guiados todos nós pelo próprio Espírito Santo de Deus e aprender uma bela lição com o próprio Senhor Jesus Cristo, quando, na verdade, né, ele operou este grande milagre. Então, vamos entender uma coisa aqui primeiramente. A cidade de Naim é um pequeno vilarejo que encontra-se ali na região da Galileia. E o seu significado, para quem não sabe, o significado de Naim significa charmosa ou graciosa, na verdade. Então, essa cidade, ela fica exatamente, né, aproximadamente, vamos dizer assim, né, a uns 50 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Cafarnaum. O interessante é que foi exatamente nesta cidade, quando nós vamos seguindo a narrativa bíblica, foi exatamente nesta cidade na qual Jesus acabara, na verdade, de fazer um grande milagre, curando o servo do centurião. E, na verdade, então, no dia seguinte, o que acontece? Jesus, né, ele pega a estrada na direção de Naim, pois ele sabia que lá, nesta pequena cidade, alguém estava precisando da sua ajuda. E a Bíblia Sagrada, então, não diz o nome, mas apenas a denominava e a denomina como sendo a viúva de Naim. Pois bem, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vamos ver
que a história dos séculos passados, nós percebemos que um grande sonho de todas as mulheres hebreias qual era o sonho delas? Era se casar, na verdade, com um bom homem, depois ter um filho homem, pois no caso da morte, né, do seu esposo, ou quando mesmo ele não viesse a falecer, ela estaria tranquila, sabendo que este filho daria, assim, continuidade na descendência do seu pai. Então, nós podemos aqui, amados, afirmar alguma coisa que é muito importante aqui. Que esta mulher, ela tinha verdadeiramente conseguido realizar o seu grande sonho. Ela estava feliz. Embora a Bíblia, ela não detalhe a sua história, mas ela tinha um marido, né? Ela tinha um marido e um único filho homem. Mas algo aconteceu. Nós não sabemos o que, mas o seu marido, naquele momento, né, já não existia mais. Ou seja, ele já não, pelo fato dele já não existir, ele já não trazia mais o alimento, ele já não podia mais sustentar a sua casa, porque ele havia morrido. E agora, esta mulher, viúva, com o seu filho único, o filho, ou seja, né, que ela tanto depositava a sua esperança, ele também morre. Mas nem tudo estava perdido. Nem tudo estava perdido. Afinal de contas, ela perdera o seu marido, mas, na verdade, ainda lhe restava, como eu já disse, a sua última esperança, o seu filho único. Porque a expectativa era que ele crescesse e viesse a ser uma boa pessoa, viesse a ser um bom trabalhador, alguém até respeitado, e que pudesse dar até um bom fruto. Mas esta mulher, mãe e viúva, agora, tinha uma preocupação. Como ela iria agora viver? Como ela iria agora poder viver numa sociedade se ela não tinha mais alguém que pudesse trazer o sustento para a sua casa? Ou seja, de repente, algo inesperado aconteceu. Um imprevisto. Algo que, na verdade, estava completamente fora dos seus planos. Algo que, na verdade, né, fugiu ao controle dela. Mas a grande verdade é o seguinte: não havia mais amparo. Não havia mais consolo nenhum para aquela viúva, porque ela estava, como nós falamos, com os pés e as suas mãos totalmente atadas. Não poderia se sustentar a si própria. E, na verdade, o que acontece?
O que seria, então, dos seus planos? O que seria, então, de tudo aquilo que ela imaginava? Porque, de repente, tudo caiu por terra. Amados, todo o seu futuro estava comprometido e fadado ao fracasso. Amados, muitas vezes a nossa vida também se encontra numa situação assim. Há momentos na nossa vida que, de repente, tudo aquilo que a gente planeja, tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente pensa em fazer, cai por terra. Parece que morre, parece que acaba, mas aí a nossa esperança, ela não pode morrer, ela não pode acabar, porque na verdade é assim exatamente que acontece com a nossa vida. Fazemos planos, traçamos novas metas, objetivos, temos sonhos, queremos que todos se realizem, mas, a exemplo da viúva de Naim, acontece que no meio da caminhada, ou no meio da nossa trajetória, nós nos sentimos exatamente como esta viúva. Nós nos sentimos sozinhos, como sendo aquela última esperança que tínhamos, acabou. Irmãos, quem sabe, você que está aqui nessa manhã, me ouvindo, talvez você possa estar pensando assim: o meu casamento está de mal a pior. Eu já não tenho mais esperança. Isso tem verdadeiramente tirado o meu sono. Eu já não tenho mais esperança que o meu casamento possa ser restaurado. Eu não tenho mais esperança nenhuma que a minha vida ela possa ter um bom final. A minha esperança já está morta, pastor. Minha esperança morreu. Ou às vezes o problema não está na área do casamento. Às vezes, de repente, se abate uma enfermidade. E nessa enfermidade, quando ela chega, também ela tem uma particularidade. Ela tira o nosso sono, ela mina a nossa esperança. E aí, quando às vezes vai se fazer um exame, ou se procura um médico, aí vem aquela notícia: a sua enfermidade é incurável. É uma questão de tempo para você morrer. E aí, nós ficamos paralisados, ficamos perplexos e não sabemos o que vai acontecer. Mas ainda, irmãos, nós temos que compreender que Jesus, ele está sempre olhando para nós. Jesus, ele está sempre. Às vezes a gente acha que Jesus está muito longe, mas Jesus, ele tem um plano na nossa vida. Ele tem, na verdade, algo especial para nós. Então, eu quero te dizer que hoje nós não podemos sair daqui achando que tudo aquilo que acontece na nossa vida, ou a esperança que nós temos sobre determinadas situações,
está morta. E aí você pode me dizer assim, tudo bem, pastor, mas o que eu vou fazer quando então essa esperança morreu ou está morta? Irmãos, eu quero te dizer algo tremendo. Ainda existe e ainda tem que existir na sua vida, independente daquilo que está matando ou que já matou a sua esperança, você tem que saber que lá no fundo você tem que acreditar que, por exemplo, o seu casamento pode ter uma solução, que essa enfermidade também tem uma solução, que este problema de família também tem uma solução. Porque, na verdade, quando a gente olha com esse foco, quando a gente percebe que a nossa esperança ainda pode ter algo que possa ressuscitar essa esperança, eu quero te dizer o seguinte: o Espírito de Deus manda te dizer o seguinte, que Ele é o doador da esperança. Ele é o doador da vida. Ele é aquele que estabelece os tempos, muda o tempo e faz todas as coisas acontecerem. Queridos, existe uma coisa que você precisa entender. O Espírito Santo, ele quer te dizer nesta manhã que você pode conseguir sim, talvez um novo emprego, uma nova esperança para o seu casamento, uma cura para a sua enfermidade, porque na verdade você precisa deixar o Senhor soprar na sua vida aquele vento que vai tirar toda esta poeira, soprar na sua vida tudo aquilo que está tentando ofuscar ou até matar a sua esperança. Muitas vezes, irmãos, as coisas, elas não conseguem fluir, porque na verdade nós começamos a ter e ver os primeiros resultados e na verdade voltamos a sonhar novamente aquele sonho que antes nós tínhamos sonhado. O que eu estou querendo passar para você e que o Espírito Santo quer passar para você nesta manhã, irmãos? Eu quero te dizer o seguinte, que o Senhor, Ele vai te reerguer, Ele vai te colocar novamente de pé, naquela fé, que agora as coisas vão dar certos para todos nós e para você também. Irmãos, eu quero te dizer algo que é poderoso. Quando a última esperança morre, o de repente surge novamente na nossa vida. O de repente não é somente quando chega a notícia, mas o de repente é quando Jesus chega também. Glória a Deus. Então, eu quero te dizer algo tremendo. Hoje, o Senhor quer te dizer o seguinte. Hoje, Ele vai nos levantar novamente. O de repente não vai estacionar a sua vida. Você não vai continuar a dar estes passos longos para cair no poço ou até mesmo ir até o fundo do poço. Sabe por quê, irmãos? Porque há esperança para o aflito. Há esperança para o necessitado. Irmãos, há uma coisa que eu quero te dizer tremendo.
Às vezes você chega, tem dias na nossa vida, que você diz assim, meu Deus, o final do mês ainda nem chegou. Eu olho para a minha conta bancária, eu já não tenho mais nenhuma reserva, e eu olho assim, e eu digo, meu Deus, esse dinheiro não vai dar para chegar ao final do mês. Mas, amados, é nesta hora, exatamente nesta hora, que a sua esperança não pode morrer. O que é que nos traz a esperança? Não é a palavra de Deus? Não é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Né? Então, essa esperança, para alguns, está morta. Talvez você, que está ouvindo essa mensagem, e vendo essa mensagem, você pode estar dizendo assim, mas a minha esperança acabou. A minha esperança morreu. Eu não tenho mais esperança de ver o meu filho talvez sair das drogas. Eu não tenho mais esperança de ver o meu marido convertido. Eu não tenho mais esperança de ver, né, o meu futuro abençoado. Não importa o que você diga, importa que o Senhor agora, Ele está saindo para ir ao teu encontro. Ele está a caminho. Talvez você esteja junto com uma multidão chorosa, uma multidão triste, uma multidão, né, seguindo, né, um féretro, né, uma cerimônia fúnebre. Mas, de repente, você vai ver o que vai acontecer. Talvez você esteja vivendo como a viúva de Naim. A sua vida parece mais um funeral, uma vida de choro, uma vida de lamento, uma vida de dor, amarguras, sofrimentos, porque para você era a última esperança. Acabou. Acabou de morrer a sua última esperança. Irmãos, eu te trago uma boa notícia agora. Abra teus olhos. Qual é o caminho que você está seguindo para enterrar a sua esperança? É este? Eu quero te dizer o seguinte: levanta os teus olhos agora. Eis que diante de você está Jesus de Nazaré. Ele está diante de você. Abre os teus olhos agora. Jesus está a caminho. Jesus está a caminho. Fala para o seu irmão assim: abra teus olhos. Jesus está a caminho. Ele vai ressuscitar a nossa esperança. Amados, como nós vimos no início dessa pregação, eu não disse que Jesus, ele vinha de Cafarnaum, e que naquela época, irmãos, escuta só, naquela época não tinha automóveis não, como atualmente tem, porque se existisse, ele teria feito esse trajeto de 50 quilômetros aproximadamente, né, em torno de uns 45 minutos. Mas como ele andava a pé, ainda tinha uma multidão que o acompanhava. E mais, os seus 12 discípulos, a sua viagem, calcula-se que aproximadamente
durou em torno de umas 10 horas. Fala para o seu irmão assim, você sabe para que isso, irmão? Simplesmente, queridos, para fazer o seu primeiro grande milagre da ressurreição e pôr um fim no sofrimento de uma mãe viúva. Imagina comigo aqui agora, querido, Jesus estava chegando à entrada da cidade e de repente ele se depara com um cortejo fúnebre. Eles estavam saindo da cidade para ir em direção ao cemitério. Você está entendendo isso? Porque o cemitério ficava do lado de fora da cidade. Então Jesus chegou na hora certa. Glória a Deus. Ele jamais se atrasa, querido. Ele jamais se atrasa, amado, amada. Você pode dar glória a Deus aí, irmãos? Aqui o Mestre Jesus nos dá uma grande lição. Mesmo que eu, você e nós estejamos pensando, amados e amadas, né? Que Ele nos abandonou, te deixou sozinho ou sozinha neste sofrimento, saiba que a palavra de Deus, ela nos diz algo tremendo. Ainda que a mãe se esqueça do seu filho, todavia o Senhor jamais se esquecerá de ti. Aleluia! Sabe, amados, quando eu falo isso, mas o texto da palavra de Deus na íntegra, que encontra-se lá em Isaías 49, versículo 15, exatamente é isso. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Você pode dar glória a Deus, amado? Ou seja, Jesus, Ele é onisciente. Ele esquadrinha os nossos corações. Ele conhece tudo o que se passa na sua vida. E Ele age no momento certo, irmãos. Ele virá, com certeza, com as suas mãos fortes, com as suas mãos poderosas, para te socorrer. Escute o que eu vou te dizer, queridos. Jesus nunca chega atrasado. Nós é que somos impacientes. Muito bem. Mas eu quero falar aqui, rapidamente, a respeito da misericórdia de Jesus. O que aconteceu? Jesus, ao ver aquela mulher, ele teve compaixão. E ele foi exatamente na direção dela. E essa palavra aqui, ela é poderosa. Ele disse para aquela mulher: não chores. O Espírito de Deus está mandando dizer para cada um de vocês aqui hoje: não chore.
Não chore. Não chore. Não chore. O choro, querido, o choro, querida, o choro, amados, ele pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pelo amanhecer. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui pode até caber algumas perguntas aqui interessantes. Nós poderíamos falar assim, ou nos perguntar, ou perguntar para alguém, como não chorar diante da calamidade que esta mulher está vivendo? Ela perdeu, afinal de contas, o marido, e depois perde o seu filho. Já não resta mais nenhuma expectativa de vida. Mas o Senhor Jesus, aleluia, quando Ele diz essa pequena frase, não chores, Ele sabia exatamente o que Ele iria fazer na vida daquela mulher. O Senhor, Ele sabe exatamente, queridos, o que Ele vai fazer na sua vida, o que Ele vai fazer na minha vida, o que Ele vai fazer na nossa vida. E aí Jesus vem, eu fico imaginando essa cena, todos param, ouvem Jesus falar para aquela mulher, não chore, mas ali estava o caixão, o esquife. Jesus chega, toca no esquife. Jesus toca no esquife. Alguém poderia dizer, mas por que Jesus não pediu para abrir o caixão? Por que Ele não pediu para abrir o caixão, para tocar ali naquele morto? Porque, amados, Jesus, Ele não veio para abrogar a lei. Ele veio para cumprir a lei. E a gente tem que entender essa partezinha aqui, para que a gente possa, então, entender o porquê que Ele toca no esquife. Porque, segundo a lei cerimonial judaica, se alguém tocasse num morto, cadáver, ficaria imundo por 7 dias. E seria, então, necessário se purificar, porque, caso contrário, esta pessoa continuaria imunda e seria extirpada de Israel. E, na verdade, quando a gente faz uma afirmação dessa, e todas as vezes que fazemos, ou pelo menos devemos fazer as afirmações embasadas na palavra de Deus, e esta afirmação, ela encontra-se lá no livro de Números, no capítulo 19, no versículo 11, que está escrito assim: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Mas aí você poderia até questionar, porque tem pessoas que gostam de questionar, e falar assim, mas Jesus não podia tocar, Ele é Deus, sim, mas Jesus, antes de tudo, Ele estava dando exemplo a todos. Então Ele toca, porque ali não era momento de ter controvérsias. O momento ali era que o nome de Deus, o nome do Senhor, nosso Deus, deveria ser glorificado. E aí, imagina essa cena, aqueles que levavam o caixão pararam. E quando eles pararam, Jesus somente disse o seguinte: jovem, a ti te digo, levanta-te. Aleluia.
E de repente aquele esquife começa a se abrir. Aleluia. O defunto levanta, se assenta, abre os olhos e começa a falar. Aí sim, ele já não estava mais morto, ele estava vivo porque o Senhor da vida tinha dado vida a ele. E aí o que ele faz, queridos? Aleluia. Ele pega aquele filho e devolve aos braços da mãe. O que o Senhor está fazendo? Ele está devolvendo a esperança. Hoje o Senhor está pegando também a sua esperança que está morta, está ressuscitando, está devolvendo para você essa esperança com vida. Você pode dar glória a Deus aí? Diga assim: eu creio que a minha esperança não está mais morta. O Senhor a ressuscitou. Queridos, eu já estou quase encerrando. Vou fazer uma afirmativa. Ele mudou a história da sua vida. Nesse momento ele mudou a história da sua vida. Você crê nisso? Então começa a glorificar a Deus a Ele. Irmãos, o Espírito Santo está dizendo o seguinte: eu estou devolvendo nesta manhã a esperança para o meu povo. Oh, Alamanturibanamanas. É assim que Jesus faz na nossa vida. Ainda que aquilo que nós achávamos que era a nossa última esperança, que estava morta, ainda que tudo parecia que estava dando errado na nossa vida, ainda que nada aparentemente tinha mais alternativa para que nós obtivéssemos uma direção, o que a palavra de Deus diz? Amados, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele tudo o fará. Queridos, entregue seus problemas a partir de hoje, mas entregue mesmo a Jesus. Entregue seus sonhos a Jesus. Entregue a sua vida por completa a Jesus e confie nele. Todos nós sabemos que é difícil. Alguém diz assim: poxa, mas falar é fácil, fazer é que é difícil. Não, irmãos. Falar e fazer é fácil quando nós confiamos naquele que é o Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, Jesus é o único que pode mudar e está mudando a história da tua vida. Ele vai mudar o percurso. Eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida, igreja, que o impossível de Deus
está acontecendo agora. Receba, receba, receba. Assim como ele fez com a viúva de Naim, que já estava indo enterrar o seu único filho. A cova já estava aberta. A cova já estava aberta para você, mas ele acabou de fechar. Jesus, ele se interpôs entre o caminho da morte. Aquele povo, aquela multidão, você sabe o que aconteceu? A esquife, o caixão ficou vazio. E aquele povo retornou para Jerusalém. Aquele povo voltou para a cidade. Nós estamos indo para a cidade de Jerusalém espiritual. Ih, que unção! Você pode dar glória a Deus aí, irmão? Oh, eu estou saltitando de alegria. Eu estou feliz da vida, porque tudo aquilo que estava morto na minha vida, a minha esperança está sendo ressuscitada nesta manhã. A Igreja Batista Fonte de Vida, ela está vivendo o ano da esperança. O que não tem mais jeito para você, ou para alguém, ou para a sua família, tem jeito para Jesus. Converse com Ele. Converse com Ele nessa manhã. Fale com Ele em oração. Fala para Ele sobre as tuas angústias, sobre as tuas preocupações. Coloque, querido, então diante do Mestre todas as suas limitações e peça a Ele ajuda. Peça ajuda a Ele. As mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados ou tapados para que não possa ouvir a nossa oração. Creia, querido, em Jesus Cristo, com perseverança, porque Ele é o único que pode. É o único que pode. Quando você sentir que alguma coisa está morrendo, é uma esperança, não leve essa esperança para enterrar ela. Espere que o Senhor está vindo ao teu encontro. Vamos arriar a nossa cabeça. Meu Deus, a tua palavra foi pregada. E essa manhã é uma manhã de restauração. É uma manhã de fazer com que a nossa esperança seja ressuscitada. Então Deus libera para o teu povo nesta manhã esta unção poderosa, e que em nome de Jesus Cristo, Deus, possamos ver o milagre acontecer. E que através, Deus, desta ministração, muitas vidas possam ser alcançadas, muitas vidas, Deus, possam fazer o caminho de volta, porque, Senhor, dentro do caixão estava a nossa esperança, mas agora
pelo toque que tu deste, Senhor, a nossa esperança está viva e nós podemos voltar, entrar na cidade santa, entrar novamente em Jerusalém para a tua presença, saltitando, glorificando, exaltando e magnificando o teu nome, porque, Senhor, o teu nome é santo, o teu nome é poderoso. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua graça, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos.